Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Nós estamos em um período pascal, em que toda a liturgia, portanto as leituras da missa, giram em torno do grande acontecimento que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, essa comemoração que nós temos da Páscoa. Já no Antigo Testamento, a Páscoa era comemorada pelos judeus como uma passagem do anjo exterminador na terra do Egito, quando os judeus viviam no Egito, depois de 400 e tantos anos que eles estavam lá, 430 anos, chegou o momento em que Deus enviou Moisés, profeta Moisés, para retirar o povo do Egito. Os egípcios não queriam deixar que o povo partisse, o faraó, rei do Egito, não queria deixar que o povo partisse, porque era um povo que servia de escravo para o povo egípcio, então era mão de obra não barata, mas sem custo. Então eles queriam manter essa mão de obra, não queriam deixar partir, mas Deus queria que eles saíssem dali para irem para a terra prometida, conforme tinha sido prometido para Abraão, o pai dessa nação. Abraão passou essa tradição para Isaac, seu filho, Isaac para Jacó. Jacó teve seus 12 filhos, um dos filhos, José, foi vendido como escravo para o Egito. Depois houve o momento da carestia, da fome, em que passaram, não só no Egito, mas o Egito e toda a região teve a carestia, ou seja, tiveram dificuldade de alimentos. Mas por causa de que José tinha ajudado, interpretando os sonhos do faraó, ele soube que era necessário guardar mantimentos. São 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Por fim, os povos da região, passando fome, se dirigiram ao Egito, que tinha mantimentos guardados. Toda a família de Jacó, eram 70 na época, mudaram para o Egito. Depois de 430 anos, eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, para dizer 600 mil famílias. E foi isso que Moisés foi chamado a retirar do Egito. O faraó não quis de forma nenhuma, o faraó daquele momento, daquela época. Então, depois de muitas petições, o povo do Egito foi castigado. As várias pragas, 10 pragas, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, o filho primeiro dos egípcios, de cada família, inclusive o filho do faraó morreu. Então houve uma passagem, a passagem do anjo exterminador, que passou pelo Egito matando os primogênitos dos egípcios, e as portas dos judeus, Deus pediu que eles matassem um cordeiro, comessem um cordeiro, e que untassem os marcos da porta com o sangue daquele cordeiro, porque o anjo exterminador passaria pelas portas dos judeus, dos israelitas, e não mataria os primogênitos deles, porque estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. Como se o anjo não soubesse que lá tinha um israelita, que tinha alguém da família de Abraão. Deus fez isso porque era uma pré-figura, era um sinal de que quando, não o cordeiro que era oferecido nessa comemoração que eles fizeram ali, que foi a primeira Páscoa, mas esse cordeiro que seria o cordeiro de Deus, o cordeiro divino, aquele que se sacrificaria por nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele viesse ao mundo, o sangue dele, portanto o sacrifício dele, redentor, no Calvário, apagaria os nossos pecados, apagaria o pecado de Adão, o nosso primeiro pai, que tinha marcado a origem do gênero humano com seu pecado, daí o pecado original. Deus então nos resgataria, ele mesmo, Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho se encarnaria, receberia a natureza humana no seio puríssimo de Nossa Senhora, portanto nasceria de uma mulher neste mundo, mas não era uma mulher qualquer, é a mulher anunciada pelo profeta Isaías, quando disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, Deus conosco. E a profecia realmente se cumpre. Ele vem, e ele, nosso Senhor Jesus Cristo, veio, e na Páscoa ele morre. Na Páscoa, os judeus comemoravam o quê? Essa passagem do anjo exterminador que tinha matado os filhos primogênitos e tinha feito com que o povo da aliança, o povo israelita, passasse da escravidão para a liberdade. E uma vez que eles saíram do Egito, eles passaram o Mar Vermelho. Os egípcios vieram atrás, o Mar Vermelho estava aberto por obra de Deus, por ordem de Moisés, obedecendo à voz de Deus, e os egípcios entraram atrás. As várias rodas dos carros dos egípcios travaram
e o mar voltou ao seu curso por ordem de Moisés, obedecendo à voz de Deus mais uma vez. E então os egípcios foram todos afogados no mar. É o que nós comemoramos, essas várias passagens, daí a palavra Páscoa, que nós comemoramos nesse período. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu essa festa, que era uma festa que prefigurava a Ele, porque esse sangue que foi colocado nas portas dos israelitas lá no Egito, séculos antes do nascimento de Nosso Senhor, esse sangue prefigurava quem? O Cordeiro de Deus que viria depois. Portanto, a Páscoa é a festa não dos israelitas pela passagem do anjo exterminador e tudo que nós vimos agora, mas a verdadeira Páscoa é a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo da morte para a vida, porque Ele ressuscitou para nos salvar. E se Ele não tivesse ressuscitado, diz São Paulo, nossa fé seria vã. No dia de hoje nós vemos na primeira leitura, segundo diz os Atos dos Apóstolos, que os eles tinham um coração e uma só alma, porque eles viviam em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra para nos salvar. E nele, nosso Senhor Jesus Cristo, se cumpria a profecia, a promessa feita, mais do que profecia, promessa feita a Abraão, de que nele, Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Como que se cumpre isso? A partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, todas as nações da terra foram abençoadas por aquela religião única, verdadeira, que Ele fundou. Fala-se muito hoje em dia que todas as religiões conduzem para cá e para lá e que todo mundo pode escolher o que quer. Isso é uma mentira, porque se nosso Senhor Jesus Cristo veio e disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão abertas contra ela. Se nosso Senhor Jesus Cristo disse que a igreja que Ele funda, essa igreja é sobre São Pedro, como que nós podemos ensinar o contrário? Se Ele disse que a igreja que Ele funda é a igreja sobre São Pedro, as demais igrejas não são verdadeiras, porque Ele fundou apenas essa. Dizem, mas por que chama católica se era a igreja de Cristo? Porque primeiro nem se chamava igreja de Cristo inicialmente. Eram seguidores de Cristo, mas não se dizia igreja de Cristo. Quando nasceu o nome da igreja de Cristo, ou o nome de cristãos? Foi quando São Paulo estava com outro discípulo em Antioquia, e lá eles ouviam os apóstolos pregarem, e disseram, esses aqui que seguem a Cristo, seguindo a Cristo, eles são o quê? Cristãos. E foram chamados pelo povo de cristãos. Daí nasceu a tradição dos cristãos, e como esses cristãos saíram de Jerusalém, saíram da Terra Santa para cumprir a promessa, feita a Abraão, de que nele seriam abençoadas as nações da terra, eles saíram dali e começaram a se difundir por várias partes do mundo. E São Paulo, que se converteu depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tem um papel importantíssimo. São Paulo foi por várias partes do mundo, convertendo os homens, levando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem gente que diz hoje em dia que nós não podemos converter ninguém para Cristo. Portanto, a pessoa tem um coração bom. Isso é contrário ao ensinamento dos apóstolos, contrário ao ensinamento do magistério da Santa Igreja. São Paulo foi e convertia, dizia, os deuses que vocês adoram são todos demônios. Falava. Ele não tinha medo de dizer verdade. Tem gente que tem medo de dizer verdade porque depois fica uma situação difícil. A verdade tem que ser dita. Não importa se a pessoa que diz a verdade, ela sofre. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, pela verdade, ou melhor, sendo a verdade, Ele foi crucificado. Mas Ele não recuou. Ah, não, vou pactuar um pouquinho com o mundo. Eu digo que é mais ou menos assim, não. Quem diz que é mais ou menos assim, depois vai ensinar, vai falar com o nosso Senhor Jesus Cristo depois da morte para dizer como que está a própria vida. Então, os apóstolos foram pelo mundo inteiro, levaram esse apostolado porque nosso Senhor ressuscitou, porque nosso Senhor veio nos trazer a salvação. E São Paulo, na leitura que nós vimos, a segunda leitura da missa do dia de hoje, ele diz que para saber se alguém ama a Deus, tem que cumprir os mandamentos. Quem não cumpre os mandamentos não ama a Deus como deveria. Deus nos deu 10 mandamentos, são apenas 10 leis. E Santo Agostinho, naquele livro De Civitate Dei, a Cidade de Deus, ele diz o seguinte: se houvesse um lugar do mundo, Santo Agostinho viveu séculos e séculos lá atrás, mais de 1000 anos atrás, se houvesse um lugar do mundo onde só existisse naquela região, naquele povo, apenas 10 leis, que são os 10 mandamentos, esse povo seria felicíssimo, encontraria a felicidade verdadeira no mundo, que é servir a Deus sobre todas as coisas.
Eu estava ouvindo outro dia uma conferência do professor Plínio, que é o grande inspirador dos Arautos do Evangelho. Lá na década de 80, ele disse que ele tinha visto uma notícia que o Brasil, década de 80, o Brasil tinha mais de 84 mil leis. Na década de 80, imagine como que nós não estamos hoje. Se tivéssemos apenas 10 leis, o mundo, não apenas o Brasil, mas o mundo seria outro. E no dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem nos falando da lei, do cumprimento da lei como? Ele diz para os apóstolos que eles devem ir pelo mundo inteiro e soprando sobre eles, ou seja, eles receberam o Espírito Santo, soprando sobre eles, deu o poder de perdoar os pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe que a lei é difícil de ser cumprida, os mandamentos, é difícil cumprir os mandamentos, mas ele deu um meio pelo qual nós poderíamos pedir perdão se nós infringíssemos a lei. No Antigo Testamento, olha o cerimonial que havia entre o povo israelita, o sacerdote, o sumo sacerdote, depois que Moisés recebeu os vários ensinamentos no Monte Sinai, então tinha um cerimonial que era para o povo ser perdoado dos pecados. Então, eles faziam uma grande reunião, rezavam em conjunto e depois eles pegavam um bode. Olha o cerimonial que existia no Antigo Testamento. Pegavam um bode, aí o sacerdote, ele fazia uma oração impondo as mãos assim sobre o bode, pedindo que Deus tivesse pena do povo e que Deus pegasse os pecados do povo de Israel e colocasse em cima do bode, para mandar embora do acampamento, como que simbolicamente, era um símbolo, para que os pecados fossem colocados em cima do bode. Nossa Senhora, ai, pobre do bode, né? Acho que às vezes arreava as patas, coitado, né? Enfim, fazia o cerimonial, colocava os pecados em cima do bode, aí depois mandava o bode para o deserto, alguém tinha que ir levando o bode e soltava no deserto pedindo que Deus levasse os pecados embora. Só que isso era feito como que um pedido a Deus, mas ninguém tinha certeza se os pecados eram perdoados. A partir do momento em que nosso Jesus Cristo veio, ele começou a perdoar os pecados. E os fariseus diziam, como que ele perdoa os pecados se só Deus é capaz de perdoar os pecados? E aí ele disse, para saberdes que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu digo a este homem, fez um milagre, o homem paralítico, ele tinha perdoado os pecados. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Ou seja, ele mostrou que ele fazia algo que era menos, que era curar um paralítico, porque perdoar os pecados é ainda mais. Eles reclamaram também da maca, do aleijado que saiu, mas principalmente dos pecados que foram perdoados. Quando o nosso Jesus Cristo aparece para os apóstolos, ele diz, ide pelo mundo inteiro, perdoai os pecados. A quem os pecados forem perdoados, eles serão perdoados. A quem vós não perdoados os pecados, eles serão retidos, não serão perdoados. Isso é um presente que Deus nos deu e que é muito mal aproveitado nos dias de hoje. O confessionário. Fica ali o sacerdote, manso e humilde, silencioso, assentado, como nosso Jesus Cristo, esperando. A pessoa vem e diz os seus pecados. Ah, padre, eu tenho vergonha. Na hora de pecar não teve vergonha, né? Na hora de pecar, cara dura, foi lá e pecou. Mas na hora de contar os pecados, tem vergonha. O padre, ele não vai brigar com a pessoa. Chega a pessoa lá e fala, meu Deus, eu vou contar para o padre. Padre, eu fiz tal coisa. O padre não vai dizer, meu filho, você é um diabo. O padre não vai dizer isso. Não vai. O padre vai dizer, então, meu filho, quantos pecados foram? Ele vai perdoar. Mas a pessoa tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão, tem que ajoelhar. Ah, eu peço perdão para Deus. Deus me perdoa. Não somos protestantes. Protestantes fazem isso. Eles aboliram o sacramento da confissão, porque o protestantismo nasceu a partir do momento que Lutero se separou da igreja. Nós temos essa tradição que vem de nosso Jesus Cristo há 2000 anos. Por que eu vou inventar? Se eu não sei se Deus vai me perdoar se eu pedir perdão direto. Se eu ajoelho no confessionário, eu tenho certeza. Eu disse lá, padre, eu fiz isso, isso e aquilo. Olha, uma lista assim, vou desenrolando, enorme. O padre diz, está arrependido, pronto. Dá absolvição, eu te absolvo os teus pecados, tudo perdoado. Tem gente que não quer confessar às vezes. Teve uma vez que um padre arauto foi no hospital para atender um homem. Estava com idade já, a família chamou. E aí chegaram lá na hora, o padre entrou e disse assim, eu vim aqui para atender o senhor. Eu não quero o padre! Pá! Cuspiu no padre. Olha o que um padre tem que passar para tentar salvar o homem lá, né? Nossa Senhora, as almas são duras, né? O padre desviou, não pegou. Vai embora que eu não quero o padre. Ele foi embora. O homem morreu naquela noite. A última coisa que ele fez na vida foi ter cuspido num padre. Aí ele foi lá agora falar
com o Nosso Senhor por que ele fez isso. Em certa ocasião, eu fui falar com um homem no hospital, estava lá deitado, doente, estava com câncer. Olha, vamos lá, eu vim aqui. Ele era evangélico, na verdade é católico, abandonou o catolicismo e estava na igreja evangélica. E a esposa, que também tinha abandonado o catolicismo, era evangélica, chamou um padre católico. Eu não entendi. Não entendi, vamos lá, vamos tentar. Olha, estamos aqui para ajudar o senhor, não sei o quê. Eu vim aqui, só vai ser 1 hora de conversa. O senhor vai receber o perdão dos pecados. É só o senhor pedir perdão. Você vai confessar agora, porque o senhor é católico, o senhor é batizado. É só colocar a vida do senhor em ordem. Ele ficou em silêncio, olhando para frente, assim. Um bom tempo. Depois olhou e disse assim: eu não vou dizer os meus pecados para você. Você é homem como eu. Eu falo para Jesus que Jesus perdoa. Para você eu não falo. Eu falei: olha, mas Jesus que mandou o padre aqui para perdoar os seus pecados. Entendeu ou não? Você não está dizendo que aceita a Sagrada Escritura? Está na Sagrada Escritura isso. Não vou confessar de jeito nenhum. Não falo meus pecados. Jesus vai me perdoar. Eu falei para ele: o senhor está errado. O senhor está pegando o caminho errado. E do outro lado o senhor vai ter que falar com o Nosso Senhor por ter feito isso. Ah, sim senhor, eu não falo. Tá bom, até logo, fique com Deus e vou rezar pelo senhor. Reza, mas reza para Jesus, não reza para Maria não. Não reza não. Tá bom, sim senhor, última coisa que ele me disse. Tá, fique com Deus, viu? Até logo. Saí de lá, era um homem assim, piedoso, né? Ele ia pedir perdão para Deus. Ele ia pedir perdão para Jesus. Imagine, ele tem assim, não precisa de mediação, direto assim. Não precisa de nada. Nosso Senhor veio até nós e nos deixou o sacramento. É Ele que perdoa. Não é um homem que perdoa no sacramento. Não, eu direto. Saí de lá e eu descobri depois, com um parente, que a esposa tinha descoberto que ele estava traindo a esposa. Então ela chamou um padre para ver se o padre colocava a vida do homem em ordem, que ele ia morrer. Então ele falou que confessava para Jesus é porque ele não tinha vergonha na cara. Porque ele não queria falar os pecados dele. Estava com vergonha dos pecados, não queria confessar. Então ele foi para o outro lado, ele morreu sem sacramento. Já foi prestar contas diante de Deus. Então nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos convida a nós procurarmos o confessionário. Olha, melhor travesseiro que existe, é o mais macio, é a boa consciência. Isso eu alcanço no confessionário. Então às vezes, é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, padre, 30 anos que eu não confesso, não tenho tempo, a vida é muito corrida. 40 anos que eu não confesso, ainda bem que foi para o confessionário, né? Mas, será que não tem gente que morre sem confissão? Nós somos chamados a nos salvar e acreditar em nosso Senhor, que ressuscitou para nos salvar. Ele nos deu um presente, o confessionário é um motivo de alegria. Eu vou lá e saio feliz, com uma pluma, leve depois. Então vamos pedir a Nossa Senhora nesse dia de hoje, em que Nosso Senhor, nesse Evangelho, ele instituiu o perdão dos pecados que os apóstolos deveriam dar, e os apóstolos passaram isso pela sucessão apostólica, pela imposição das mãos a outros sacerdotes, ao longo da história. E eu entro no confessionário e tenho certeza, os meus pecados são perdoados. Aproveitemos bem esta graça do sacramento da confissão, e assim nós teremos a graça de salvar nossas almas. Que Nossa Senhora nos inspire, que Nossa Senhora conduza nossas vidas para que tenhamos sempre uma boa consciência. E assim, lutando por Deus na terra, nós estaremos em sua presença, feliz, alegre, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.